Bom, meus irmãos, nós, como o pastor já colocou, nós estaremos aqui nessa manhã, mais uma vez, assumindo aqui a direção da classe, né, da classe dos adultos. Como os irmãos têm já conhecimento, já há alguns dias, né, alguns domingos o pastor tem trabalhado sobre a questão do divórcio, mas nessa manhã nós não trataremos deste assunto. Deixamos sempre com o pastor, né, essa responsabilidade de tratar sobre uma questão muito difícil, muito delicada e de uma maneira bem acentuada, vem acontecendo nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E antes de nós tratarmos alguma coisa que nos chama a atenção, até comentado, às vezes feito alguns comentários, porque nós temos insistido tanto nesse tema, né, a questão do divórcio. Quando a gente lê em Mateus capítulo 19, quando há aquele questionamento por parte dos fariseus a Jesus Cristo, acerca da carta do divórcio que Moisés deu, em nenhum momento Jesus Cristo fala de divórcio. Depois você leia com muita calma, com muito cuidado, Jesus Cristo em nenhum momento faz menção de divórcio. Quem faz menção de divórcio são os fariseus. E isso eu tenho aprendido, né, para que Deus possa sustentar as nossas vidas, os nossos casamentos, para que não paire em nossa mente qualquer pensamento ou qualquer que venha a intenção da palavra, se mencionar a palavra divórcio, muito mais a ação de ter que se divorciar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas então esse assunto vou deixar com o pastor. Mas eu gostaria de tratar, meus irmãos, um tema na Bíblia, um texto da Bíblia, melhor dizendo, que se encontra em 1 Samuel capítulo 2. Por favor, abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 2. É um texto muito conhecido nosso, né? É um texto onde faz menção dos pecados do filho do sacerdote Eli. Eu gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos nessa manhã, lembrando, meus irmãos, que nós estamos na escola dominical. Então, os irmãos têm a oportunidade de poder participar, questionar, interagir aqui e, obviamente, também trazer algo que possa, né, contribuir para a nossa aula, né, para que haja aqui realmente uma conversa, um diálogo, uma interação, né, e que na manhã eu seja apenas um mediador, apenas aquele que vai mediar esse texto. Então, 1 Samuel capítulo 2, a partir do... Eu vou precisar de alguns textos, né, mas eu vou ler do 12 até o 17, mas certamente eu irei recorrer a alguns outros versículos e capítulos deste livro, né, quem sabe de outros livros da Bíblia, para a gente poder falar algo que esse texto tem realmente falado aos nossos corações. Eu vou ler aqui. Então, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém em sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-se na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá a essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém há de uma dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezaram a oferta do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, louvado seja teu grandioso nome, graças te damos pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque é ela que nos direciona, por meio dela, ó Pai, que nós temos as nossas vidas, ó Deus, pautadas, direcionadas. Ajuda-nos, Pai, a compreender ainda mais, para que essas verdades bíblicas sejam aplicadas aos nossos corações e de modo, ó Deus, possamos vivê-la dia a dia, conforme o Senhor tem requerido de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de começar usando aquela expressão muito antiga, mas que às vezes ela é atual. A gente ouviu muito as pessoas falarem assim: filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente
nem sempre crente é. Né? É uma expressão muito usada antigamente, né, quando nós víamos filhos de pastores, presbíteros, às vezes mesmo os irmãos dentro das nossas igrejas, que não seguiam os passos, não seguiam as orientações dadas pelos seus pais, e geralmente direcionavam, né, as suas vidas, procuravam, né, outros caminhos que não fossem os caminhos do Senhor. E isso nos faz chamar a atenção, meus irmãos, pelo texto que nós lemos, né? Pode ser aplicado ao texto que nós lemos. Mas o que nos chama a atenção aqui, às vezes é o que mais salta aos nossos olhos, é quando nós vemos apenas o pecado dos filhos do sacerdote ali. E eu gostaria de começar invertendo, não começando pelos crimes, como aqui foi sugerido pela Sociedade Bíblica, pelos crimes dos filhos do Eli, né, que era um sacerdote, mas começar pelos pecados do próprio sacerdote ali. E às vezes eu gostaria já de imediato, meus irmãos, chamar a atenção de todos nós que somos sacerdotes da nossa casa. Às vezes nós temos uma parcela de culpa, talvez seja uma parcela de culpa muito grande, para que os nossos filhos se enveredam não a caminhos de pastos verdejantes, mas têm insistentemente a caminhar, né, para a caminhos, né, que a palavra do Senhor vai dizer, sombras da morte, né, pelos vales da sombra da morte. Infelizmente, muitos estão caminhando a passos largos para o inferno, que essa é a grande realidade, a gente não pode, às vezes, querer negar. E muitas vezes nós somos culpados, nós pais temos uma parcela de culpa nisso. E eu tenho dito isso, né, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguns pais, né, quando geralmente nós temos essa oportunidade, quando nos trazem, às vezes, os seus filhinhos e a gente pede alguma coisa, alguma orientação, eu tenho chamado sempre a responsabilidade dos pais nesse direcionamento. Nós não podemos fugir, meus irmãos, não nos eximir da nossa responsabilidade enquanto os pais. Tá? E uma das grandes preocupações que nós temos nos dias de hoje é essa, é cuidar da nossa casa. Deve ser esse o papel de cada crente, deve ser esse o papel de cada pai, cuidar da sua própria casa, para que não se torne pior do que um ímpio, como nos ensina lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se nós não cuidamos da nossa própria casa, e às vezes o que acontece, nós nos tornamos pior do que o ímpio. Eu tenho batido, às vezes, repetido aqui, às vezes tem sido bastante repetitivo, mas às vezes a gente até aprende, né? Nós como professores, uma das técnicas de aprendizado, né, para que os nossos alunos possam fixar na memória aquilo que a gente está passando nas nossas aulas, é a memorização ou a repetição. Você repetir algo para que aquilo fixe na sua memória. Eu tenho sempre dito, muitos dos nossos irmãos têm sido realmente verdadeiros e exímios mantenedores das suas casas. Têm se preocupado, né, em abastecer a sua despensa. Muitas vezes ela nem chega ao seu final, você já está o quê? Reabastecendo a sua despensa. Não estou dizendo que isso é um pecado, de maneira nenhuma. Nós temos sim que cuidar da nossa casa, da despensa da nossa casa. Nós somos mantenedores da nossa casa, temos essa responsabilidade. Muitos irmãos têm dito que tem matado um leão por dia para poder dar a conta, né, no sustento. Mas uma coisa a gente não pode se esquecer, né, que além de mantenedor, nós também devemos exercer o papel de sacerdote dentro da nossa casa. E é isso que nos chama o texto de Eli. Né? Quando a gente chama atenção aqui, o texto, o que eu disse a vocês, os crimes cometidos pelos os filhos do sacerdote Eli, são talvez todos conhecidos nossos. E o texto que nós lemos vão, de uma maneira bem clara, falar isso. A minha pergunta é, quais são os crimes cometidos pelo sacerdote Eli? Quais os pecados cometidos pelo sacerdote Eli? Eu gostaria de começar o nosso estudo a partir daqui, dos pecados cometidos pelo sacerdote, pelo pai, aquele quem tinha, né, e quem tem a responsabilidade do pastoreio dos seus filhos, e o Senhor Deus, ele repreende de uma maneira dura, e mais ainda, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, uma coisa bem clara, e Deus julga o pecado. Porque se a gente fosse dar um título a esse estudo, Deus julga o pecado. E muitas vezes nós estamos querendo tratar, né, o pecado como se algo, né, inofensivo, que não trouxesse nenhum tipo de prejuízo a mim, ao meu casamento, a meus filhos e até mesmo à igreja. E a palavra do Senhor nos ensina que devemos tratar o pecado como pecado, porque o salário dele é o quê? A morte. Então,
Qual é o pecado cometido pelo sacerdote Eli? Lembrando, meus irmãos, por favor, contribuam para que a nossa aula seja um pouco mais dinâmica e possamos enriquecer. Então, o primeiro deles, eu gostaria que vocês fossem lá, ainda no livro de... Vamos ficar ainda com o livro de Samuel, por favor, no capítulo 2. O primeiro pecado que nós podemos, não necessariamente nessa ordem, porque o texto talvez não deixe assim essa... Mas assim, numa ordem que aqui nós colocamos, está no capítulo 2 e no versículo 29. Isso aqui, capítulo 2, no versículo 29. Por gentileza, alguém que encontrou, leia em voz alta, por favor. 1 Samuel 2, 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então a gente vê aqui, primeira coisa, o que é que a palavra do Senhor diz lá no versículo 27, veio um homem de Deus a Eli, não é mencionado o nome dele, não temos no registro bíblico quem veio, provavelmente um profeta, né, que veio falar com Eli, da parte de Deus, e trazer o quê? Juízo à sua casa, juízo à casa dele, porque o que o profeta está dizendo, a gente vai ver de uma maneira bem clara, quando ele vai já, quando levanta, né, Samuel, então esse profeta ele veio trazer juízo. Primeiro ele faz menção do passado, né? Quando ele diz que ele iria escolher da tribo de Levi o seu sacerdote, a quem teria o imenso privilégio de exercer esse ofício de sacerdote, né? Ele faz menção disso. Lá no versículo 28 ele diz, eu escolhi. Aí só que chega no versículo 29, no momento, quando ele se direciona ao próprio sacerdote ali, ele vai fazer referência a dois pecados gravíssimos que Eli comete, juntamente com seus filhos. O primeiro deles, quando ele diz, porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas. O que é que ele está querendo dizer? O que é que aquele homem de Deus estava dizendo? Que, na verdade, Eli, eles não estavam dando importância aos sacrifícios e às ofertas para a qual ele foi incumbido. O pisar aqui, se a gente for fazer alguma tradução, provavelmente seria o quê? Seria o menosprezo, seria o desprezo, aquilo que de fato o povo Eli deveria fazer. Então, ele estava desprezando, ele estava menosprezando o sacrifício. E o segundo pecado que nós encontramos na vida do sacerdote Eli, aí ele vai falar algo que isso às vezes acontece conosco, meus irmãos, quando muitas vezes nós estamos dando mais honra aos nossos filhos do que a própria Deus. E ele vai dizer isso, e tu porque honras a teus filhos mais do que a mim. Então esse era o pecado do sacerdote Eli. Então ele não estava dando as devidas honras a Deus, né? Porque ele pisava, né, o sacrifício, as ofertas. Quando ele iria como sacerdote ofertar ao Senhor, ele não estava, né, a gente, assim podemos dizer, apresentando a Deus com uma aroma suave. Quando a gente vem à casa do nosso Deus, o que é que nos ensinará o Salmo 96? Devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. E o que acontece é que ele está fazendo algo que o Senhor certamente está condenando. Ele pisa, ele despreza, ele não dá a devida importância, né, com o sacrifício, e estava honrando mais os filhos dele do que a Deus. Aí a pergunta que pode saltar aqui de que maneira então Eli estava honrando mais aos seus filhos do que a Deus? Aí vejamos o que é que diz quando o próprio Samuel já chega para o sacerdote Eli e diz, por favor, capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 12. Vamos ler, versículo 11, 12 e o versículo 13. Olha o que diz. 1 Samuel 3, 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. O que é que ele vai fazer? Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia,
Porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Aqui está, meus irmãos, talvez o grande problema do sacerdote Eli no que diz respeito à orientação, à instrução, à exortação dos seus filhos. Ele está nos dizendo, versículo 13, está nos dizendo que o sacerdote Eli tinha conhecimento do pecado dos filhos dele. Não é algo desconhecido. Né? Às vezes a gente tem ouvido muitos pais dizer assim, os pais são os últimos a saber, né? Do que os filhos cometem. Quando ele vem saber, é algo desastroso, já chegou, né, uma situação talvez até complicada. Mas aqui está dizendo, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Ele não só conhecia, mas ele conhecia bem os pecados dos filhos dele. E o mais grave, porque seus filhos se fizeram execráveis, desprezados, né, abomináveis. E o que acontecia? O que foi que aconteceu com o sacerdote Eli? Ele, ao invés de repreender, ao invés de censurar, o que aconteceu? Meus irmãos, e às vezes, deixa eu dizer, eu não sei quantos de nós faríamos. Me veio agora à mente um texto da Bíblia. Eu sei que é no livro de Deuteronômio, por favor, vocês vão me ajudar aqui. Deuteronômio, no capítulo, deixa eu ver, acho que é o capítulo 18. Não tenho conta. Capítulo 21, por favor. Deuteronômio 21, por favor. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando o Eli, ele não repreendia os seus filhos pelos pecados que ele havia cometido, na verdade ele estava quebrando um mandamento, ele estava quebrando aquilo que Deus havia dito a Moisés, como deveríamos proceder quando os nossos filhos fossem desobedientes. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 21. Acompanhe, por favor, a leitura a partir do versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai, de sua mãe, e ainda castigado, não lhe dás ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, o que vai acontecer com esse filho desobediente, dissoluto e beberrão, que não ouve a voz do pai, da mãe? Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão. Olha aí, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Será que nós temos... Lógico, a gente sabe que não existe mais essa punição. A palavra do Senhor, lógico, que era no tempo de Moisés. E a gente pode perguntar: presbítero, e hoje? Se meu filho for desobediente a mim, se meu filho ele for transgressor, talvez não seja o pecado dele a bebida, mas um outro pecado, qual deve ser meu procedimento? Já que eu talvez não teria coragem se a igreja fosse pegar uma pedra e apedrejar meu filho até a morte. Meus irmãos, uma coisa a gente não pode esquecer: quando os nossos filhos pecam, nós devemos fazer aquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo. Obviamente, nós devemos aconselhar, nós devemos fazer com que eles ouçam a nossa voz. Se ele não obedecer, meus irmãos, não tem outra alternativa. Quem deve tratar é a igreja. Quem trata os pecados é a igreja. Quem trata o pecado da igreja é o conselho. Quer você queira, quer você não queira, nós foi nos dado. Por isso eu quero chamar a atenção aqui, eu tenho um presbítero aí que pode também nos ajudar, né? Aqui, meus irmãos, temos uma grande responsabilidade do pastoreio desse rebanho, começando pela nossa casa. Começa pela nossa casa. Então, quando nossos filhos, eles são desordeiros, desobedientes, insubmissos à autoridade dos pais, e eles são contumazes, eles insistem em seus pecados, meus irmãos, certamente nos trará tamanha vergonha. Foi por isso que muitas vezes eu iniciei, filho de peixe, peixinho é, mas nem sempre filho de crente, crente é. Mas deve ser, meus irmãos, levado ao conhecimento da igreja para que o seu pecado seja tratado. Qual é o grande problema nosso?
a gente às vezes querer ocultar da igreja, do conselho, um pecado que nossos filhos, às vezes, quando vamos ter conhecimento, é porque veio um de fora, veio alguém, chega e relata o pecado que certo irmão está fazendo. Então, o que nós aprendemos no livro de Deuteronômio? O que o sacerdote ali, que certamente tinha a lei na sua mente e seu coração, não fazia. Pelo contrário, diz a palavra de Deus que ele não repreendia seu filho, os seus filhos, que eram Ofni e Finéias. Pelo contrário, diz a Bíblia que ele tinha conhecimento e bem, né, dos seus pecados. Aí, quais eram os pecados cometidos? Sim, agora sim, já que eu sei dos pecados cometidos pelo sacerdote ali, né, ele pisava as ofertas, eles não davam o devido valor, à honra, ao sacrifício do texto. Veja que no versículo 30 de 1 Samuel diz assim: portanto diz o Senhor, capítulo 2, Deus de Israel, na verdade será eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. O que é que Deus está dizendo ali? Que a casa dele estava longe dele, longe de mim tal coisa. Quer dizer, na verdade, que a casa dos sacerdotes, né? Dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, mas longe de mim tal coisa. Sabe por quê? Porque ele não estava dando a honra, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, por isso que estava aquela questão do pisar as ofertas. Mas os que me desprezam, eles serão desmerecidos. Eles serão desmerecidos. Tá? Agora, vejamos, quais são os pecados cometidos pelos filhos do sacerdote ali? Como eu disse, esses aqui a gente já sabe, né? Primeira característica, meus irmãos, que a gente vê de uma forma bem triste, que esses filhos do sacerdote ali são conhecidos como filhos de Belial. Né? Às vezes a gente diz, então Belial é filho de Satanás. Não necessariamente filho de Satanás, né? É uma expressão que geralmente nós usamos. O apóstolo Paulo usa, quando ele vai pegar lá no texto de 2 Coríntios capítulo 6, quando ele vai nos mostrar de uma maneira bem clara, que não há comunhão entre a luz e as trevas, não há comunhão entre o Filho de Deus e o maligno, ali ele faz menção, né? Obviamente ele está fazendo ali a menção, como sendo Satanás, né? A Belial. Mas quando se diz aqui a expressão Belial, os filhos do sacerdote, não necessariamente a filho de Satanás, mas a expressão Belial se diz de uma maneira, aquele que despreza de uma maneira bem clara, abertamente, tudo aquilo, né, que o Senhor havia feito, havia ordenado. Então era aquele que fazia o mal de uma maneira escancarada, declaradamente, não havia segredos, não havia segredo. A prova, meus irmãos, que o pecado dos filhos era de conhecimento de todo o povo. Mas mesmo assim ele ainda se encontrava no ofício de sacerdote. No ofício de sacerdote. Aí ele vai dizer, pois o costume daqueles sacerdotes, né, como ele diz aqui, eram porém os filhos de Eli, filho de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois os costumes daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando ali cozendo a carne como um garfo de 3 dentes na mão. Bom, para a gente entender um pouquinho esse texto, a gente vai entender o quê? Olha, quando eles ofertavam, quando eles chegavam a oferecer algum sacrifício, havia a parte que era do Senhor, a gordura, né? Por isso que ele vai fazer menção aqui da gordura. A gordura pertencia ao Senhor, ela precisava ser cozida, né? Era a parte que precisava ser cozida, e a outra parte era a parte que caberia a eles, outras partes que caberiam a ele. Só que o que eles estavam fazendo era que tudo que estava ali dentro do caldeirão, dentro da panela, ele pegava. Até diz o texto que ele estava ali com um garfo de 3 dentes e botava, eles não queriam saber. Eles não estavam ali atrás da parte que pertencia a eles. Até daquilo que era do Senhor, eles estavam tirando. Ou muitas vezes eles não estavam permitindo que o povo ofertasse aquilo que era do Senhor. Porque, olha o que diz no versículo 16, que diz, se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, né? Porque a gordura era a que deveria ser queimada, porque era parte do Senhor, e depois tomarás quando quiseres. Então ele lhe dizia, não, porém hás de dar agora, senão tomará-ei à força. Muitas vezes, sabe o que eles estavam fazendo? Eles não queriam cozinhar a carne, eles pegavam a mesma carne crua, para poder o quê? Ele assar, como ele diz, olha no versículo 15,
Olha o versículo 15. Também antes de se queimar a gordura, essa deveria ser queimada, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Antes da carne ser ofertada ao Senhor, dá essa carne para ser sacrificada. Oi. Ele ia tomar a força. Bom, aí a Lucy chegou aonde nós queremos. Meus irmãos, quantas vezes a gente tira o do melhor para nós e nós damos aquilo que sobra, aquilo que resta, aquilo que realmente não tem tanto valor e importância e nós ofertamos a Deus. É do nosso tempo, né? Eu me lembro uma vez de uma coisa interessante, né? Talvez alguns irmãos... Marcelo, o Costa Neto. E lá na igreja dele, tudo que tinha de ruim nas casas, eles levavam. Aí eu tenho aqui um tapete velho, vou dar um jato velho. Até que um dia ele disse: olha, não quero mais nada velho. Nada velho, todo novo. Eu vou só dar o que não quer mais, vai dele, o resto, como você falou aí, muitas vezes não traz o melhor para o Senhor, traz o que está sobrando, o que não presta na sua casa, para ofertar, que não quer mais, que não tem serventia na sua casa e você não oferta na casa do Senhor. Esse é um grande problema que nós temos, né? Porque às vezes a gente acha... me lembrei, fugi agora, me lembrei. Me lembrei uma coisa, uma vez até o pastor Broto fez menção disso. Eu via muito a minha mãe fazer isso, né? Eu vejo algumas minhas irmãs também fazendo isso. Quando está próximo a chegar o dia do seu salário, tem aquela sua cadernetinha lá, e a primeira menção da relação, do que vai se separar, está lá, dízimo. Né? Aí minha mãe fez muito isso, né? Eu via lá na sua agenda, na sua caderneta, a primeira coisa lá estava dízimo. E às vezes, meus irmãos, a realidade nossa, a gente vai primeiro priorizar alguns débitos, algumas contas, os boletos que não param de chegar, e quando a gente vai dar por conta, o nosso dízimo vai ficar para o próximo mês. Ayrton, por favor, aguenta as pontas aí, veja aí com que você... Mas não... Meus irmãos, eu estou falando a questão de dízimo aqui, mas eu estou fazendo uma ampliação é algo bem mais abrangente. Bem mais abrangente. Então, os pecados do sacerdote ali eram gravíssimos, porque eles não davam a devida importância ao texto, eles não se importavam com o Senhor. Muitas vezes, os nossos filhos, eles têm atitudes pecaminosas que nós, pais, precisamos repreendê-los, nós precisamos disciplinar. E devemos entender, meus irmãos, que essa disciplina tem como propósito, tem como objetivo a sua restauração. Não nos esquecemos, meus irmãos, que essa é a minha e a sua responsabilidade enquanto nós exercemos esse papel, esse ofício dentro da nossa casa, de sacerdote dentro da nossa casa. A quem nós temos atribuído? A quem nós temos delegado esse papel, essa função? Nós temos delegado esse papel de pastorear nossos filhos. Às vezes é uma televisão, às vezes é uma internet, às vezes é uma Netflix, eu sei lá quem mais que está instruindo, exortando os nossos filhos. Meus irmãos, e não é nenhuma novidade para cada um de nós aqui, nas mensagens, que se você tiver a oportunidade de ler algumas mensagens no YouTube e outras coisas mais, pastores nos advertindo de algumas mensagens que estão sendo colocadas nos filmes, e às vezes a gente não tem a oportunidade nem curiosidade de saber o que é que nossos filhos estão assistindo. Aí você diz: presbítero, olha, uma vez eu conversando com uma mãe, né, ela chegou para mim e disse assim, eu conversando com ela, né, os filhos dela ainda são pequenos, tem 12, na época deviam ter, as mais velhas devia ter talvez uns 7 anos, né, 7, 5, 4, 7, 4, 3, não sei a idade, hoje parece que tem 12, a mais velha. E eu disse, ela conversando, não sei o que, ela falando dessa preocupação de querer assistir ao filme, cuidado com o filho, eu disse para ela assim, fulana, a minha preocupação agora é outra, os meus filhos são homens, eu não sei o que é que eles estão assistindo, eu não sei o que é que eles estão ouvindo,
Eu não sei o que é que eles estão sendo. Então essa é a grande preocupação agora. Aí ela disse, eu entendo. Porque a nossa preocupação, meus filhos, meu filho mais velho aqui tem, o Samuel, vai completar pela graça bondosa de Deus, se assim permitir, 22 anos de idade, meu mais novo tem 18. E a minha preocupação não é mais aquela de estar dizendo para ele, meu filho, cuidado com o filmezinho do Disney, cuidado com o filmezinho lá do Rei Leão, que tem aquele, né, já foi aqui se cogitado, se comentado, não sei até que ponto tem um fundamento de verdade, tem, que o andar do leão tem um jeito efeminado, talvez você já tenha ouvido isso naquele filme Rei Leão, olha o andar do Rei Leão, aquele afeminado todo mais. Eu acho que não é mais a minha preocupação enquanto pai, porque eu acredito na orientação, na instrução e também na mão de Deus, providenciando na vida dele, mas a minha preocupação está agora em saber se ele, de fato, ele está guardando aquilo que foi ensinado. Por isso que deve ser a minha e a sua preocupação. A minha e a sua preocupação enquanto pai. Tá? Essa semana, eu estava na casa da minha sogra, e lá estava um dos seus... Quem foi, pai? Que aniversário? Sim, a neta do Napoleão, a Julinha, a neta do Napô. Nós estávamos ali reunidos em família, né? E foi me dado a oportunidade de falar. E me veio à mente, né? Eu não ia nem falar, eu ia só orar. Aí a Adriana pegou e cochichou no meu ouvido e disse, você vai orar, né? Porque isso era para eu orar. Ela disse, antes de orar, fala em alguma coisa. Aí eu digo, opa, a mulher está mandando uma ordem, né? Aí eu fiquei assim, mas eu só ia orar, eu vou falar o que agora, né? Eu já estava me levantando ali para poder... Mas veio em mente, meus irmãos, um texto que me chama muita atenção. Abra sua Bíblia ali em Gênesis capítulo 18, por favor. Gênesis capítulo 18. Leia, por favor, em voz alta, o versículo 19. Quem encontrou, pode ler, por favor. Gênesis 18, versículo 19. Foi esse texto que eu li na ocasião e falei rapidamente lá a nós ali. Gênesis 18, 19, por gentileza. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que tem falado a seu respeito. Porque eu escolhi, Deus está falando a Abraão. Qual é o propósito de Deus na vida de Abraão? A gente sabe da vida de João Batista, de Davi. João Batista foi o arauto, Davi foi governar, Sansão foi combater os filisteus. E na vida de Abraão, alguma coisa nos chama a atenção, né? Que é pai de numerosas nações. Olha o que ele diz. Porque eu o escolhi, Deus escolheu Abraão, que ordene. Gente, é tão complicado nos dias de hoje a gente dar ordem aos filhos. É ou não é verdade, pai? Às vezes nossos filhos se rebelam contra a gente às vezes tem que falar com um jeitinho, aí como se estivesse às vezes pisando em casca de ovos, olha, não contraria o filho, cuidado, porque ele pode... O Senhor está dizendo a Abraão que ele deve ordenar, ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Meus irmãos, a minha casa depois de mim são os meus filhos, são meus netos, são os meus bisnetos. Então deve ser dado que os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Duas coisinhas que a gente precisa entender aqui. Por que Abraão está dizendo que deveria ser dado a ordem aos filhos para guardar o caminho? Duas coisinhas bem práticas, lógico, dentre muitas que nós temos. Eu vou dar só duas aqui. Primeiro, Salmo 119, versículo 11. O que é que diz lá? Decorado. Rapidinho. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para o quê? A primeira coisa, meus filhos, que nós devemos dizer, meus filhos, eu costumo dizer lá para os meus alunos, a primeira coisa que eu devo fazer para que ordene aos meus filhos a guardar os mandamentos do Senhor para que ele não peque contra ele. Você não quer ver seu filho pecando contra o Senhor, quer? Se você não quiser ver seu filho pecando contra o Senhor, ordene a ele a guardar as verdades que você, desde as mais tenras idade, você passou ao seu filho. Essa é a primeira lição. Segunda, João capítulo 14, agora quem falou foi o professor.
Eu não sei o versículo, mas eu sei ele decorado. Aquele que tem os meus mandamentos e o quê? O que acontece? Segunda. Primeira, ordene os seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor para que ele não peque. Segunda, ordene os seus filhos a guardar os mandamentos para que ele demonstre o amor a Deus. Você quer saber se seu filho ama a Deus? Se ele guarda os mandamentos. Não sou eu que estou dizendo, palavra de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, lógico que isso serve para mim e para você também, papai, mamãe. Mesmo que você não seja papai nem mamãe, mas um pretenso candidato a ser papai e mamãe aqui, se você quiser ver que seus filhos guardem os mandamentos do Senhor, dê prova do seu amor a Deus, é se ele guarda os mandamentos. É o que não estava acontecendo na casa do sacerdote ali. E ele sabia disso. Vou usar uma expressão que a gente usa muito, fazia vista grossa. Muitas vezes nossos filhos pecam declaradamente, abertamente, e nós fazemos vista grossa com o pecado dos nossos filhos. Não vai ter, meus irmãos, aquilo que eu disse. Qual é como eu falei para vocês? Qual é o título desse estudo que eu poderia dar? Deus vai julgar. Deus vai julgar. Quando eu disse que muitas vezes nós pais somos os responsáveis pelo desmoronamento das nossas casas, às vezes os pecados cometidos dentro da nossa casa, porque nós agimos como Acã. O que foi que Acã fez? Diz lá em Josué capítulo 6. Ele trouxe coisas condenadas para o meio da o quê? De Israel. Não é isso? Se não, vejamos. Vamos lá, Josué capítulo 6. Por favor, Josué. Eu estou achando meus irmãos muito calados hoje. Eu não gosto, não. Eu gostaria que os meus irmãos participassem, por gentileza. Josué capítulo 6. Por favor. Desculpe, Josué capítulo 6, não, capítulo 7. Capítulo 6 é quando foi dada a ordem, né? Capítulo 7. Eu não vou ler todo o texto, eu acredito que todos os irmãos sabem o texto. Eu gosto muito desse texto, ele fala profundamente aqui para mim. E ele vai dizer que quando Acã pecou, todo Israel pecou, prevaricaram. Olha o versículo primeiro. Prevaricaram os filhos de Israel. Mas não foi só Acã. Mas deixa para outro dia isso aqui. Mas eu gostaria de ler o versículo 21. De Josué capítulo 7. Presta atenção, meu irmão, Josué capítulo 7. Foi dada uma ordem para ele que não trazer as coisas condenadas, não é? Capítulo 6, tranquilo, sem problema. Capítulo 7, versículos 13 e 14. Enquanto o povo não despojasse, né, não abandonasse as coisas roubadas, Deus não seria com eles. Olha o que diz versículo 21, quando foi feito ali o lançamento de sorte. Que o pastor falou até do Purim hoje, né? Não tem mais isso não, pelo amor de Deus, hoje não existe mais não, tá, meus irmãos? Quando vi entre os despojos, isso é Acã dizendo, olha o que foi que Acã disse, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. O que Deus havia ordenado para que ele não quisesse, que não trouxesse para o meio do povo de Israel, coisas que haviam condenadas lá em Jericó. E o contexto do capítulo 7 é aquela batalha conhecida, a batalha de Ai, na cidade de Ai. E na cidade de Ai, o que é que acontece? Quando foi dado, ou levaram alguns espias, não leva todo o povo não, senão você vai ter que fazer, é um povo pequeno, uma coisa certa, vamos vencer ali, ligeirinho, rapidinho, vai ser molinho. Mas aqui a gente viu que não foi isso. E quando Josué, na liderança do povo, ele ora a Deus e Deus diz o que tinha que fazer, e é descoberto quem foi que trouxe das coisas condenadas. E o mais grave é que Acã, ele diz isso de maneira bem clara, ele quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei, e esses que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. O que é que ele fez, meus irmãos? Ele trouxe coisas condenadas por Deus e colocou dentro da casa dele. Dentro da casa dele.
É isso que Acã fez. Sabe o que aconteceu? Depois você vai ver, deverzinho de casa. O que foi que aconteceu com ele e toda a sua família e todos os seus bens? Dever de casa. Leiam. Meus irmãos, a gente tem que entender, nós precisamos entender que nós, como pais, devemos exercer sobre nossos filhos autoridades, e quando nós virmos um pecado cometido por ele, nós devemos censurá-los, nós devemos repreendê-los, para que não venha o juízo, a mão pesada sobre Deus, na minha vida e, em consequência, na minha casa. Então é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. Aí a gente vai ver, meus irmãos, olha, que se você pegar no capítulo 2 de 1 Samuel, aí tem do versículo 18 ao versículo 21. De quem está tratando aqui? Versículo 18, ele começa a contar a história dos crimes dos filhos de Eli, vai do versículo 12 até o versículo 17. Aí como dá uma quebrada aí na história, na sequência, aí ele bota 18 e 21. O que é que nós temos aqui do versículo 18 e 21, Cici? Projeto Ana. É ou não é o Projeto Ana? Projeto Ana. Eu tenho certeza absoluta que vamos fazer 15 anos, né, Cis? Que está lá no capítulo 2, de 1 Samuel. Aqui está o Projeto Ana. Ô, gente, o que é o Projeto Ana? Sabe o que é o Projeto Ana? Para quem não sabe, pais de joelhos, filhos de pé. Esse é o Projeto Ana. O que é que as nossas irmãs estão fazendo, fazendo às quintas-feiras ainda, Cis? Pelos nossos filhos. Pronto. Isso é novo, vou ter que guardar. Quando falar do Projeto Ana, tem que dizer isso aí. Sabe o que as irmãs da nossa igreja estão fazendo, que deveria ser eu fazendo, você, papai e mamãe fazendo? Intercedendo pelos nossos filhos, orando pelos nossos filhos. Quando eu digo que aqui está o Projeto Ana, porque a gente vai ler no capítulo 2 de 1 Samuel, quando Ana ela orava, aí a gente sabe que Samuel significa de Deus te pedir, e o versículo 21 vai dizer que abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Crescia diante do Senhor. Aqui está, meus irmãos. E devemos fazer isso incessantemente, continuamente, como fazia Jó com seus filhos. Orar e interceder pelos nossos filhos. Esse é o meu e o seu papel. Esse é o meu e o seu papel. Diga, agora eu estou gostando, pode falar. No versículo 22 aí, a gente vê que Ana pediu ao Senhor. O Senhor pediu. É. Então a gente acompanha, como o projeto foi feito, está valendo 15 anos, durante esse percurso, mães que pedem, né, para que a gente ore, vai engravidar pelos filhos, porque às vezes tem algum problema, e nós oramos, pedimos que o Senhor concede a bênção de as mães engravidarem, ter seus filhos. Depois que recebem a bênção de ter um filho, elas esquecem dos filhos, esquecem de trazer à igreja, esquecem de orar por eles, né? E nós vemos que Ana não fez isso. E ela devolveu Samuel. Ela vai, entrega para ele pelo voto que ela tinha feito. Sim. Se o Senhor me conceder que eu tenha um filho varão, eu o devolverei. Né? Então, os nossos filhos, né, sempre eu gosto de falar isso no Projeto Ana, eles não são nossos, eles são do Senhor. E nós devemos colocá-los no altar do Senhor para que o Senhor possa abençoá-los. Então, o Projeto Ana é isso, orando, mais orando, para que os filhos sejam devolvidos ao Senhor, que é a nossa responsabilidade. Então, nos próximos sábados nós estaremos juntas, orando pelos nossos filhos mais uma vez e os colocando no altar do Senhor às 15 horas, lá na igreja do Senhor. Interessante o que a Cici falou. Se você voltar ao versículo 20,
porque Eli era quem exercia o papel de sacerdote. No versículo 20 de 1 Samuel 2, diz assim: Eli abençoava Elcana e a mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, Elcana, né, que é o esposo de Ana, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Aí Deus abençoou a Ana. Deus abençoou a Ana. Meu irmão, se eu não estiver equivocado, Ana era estéril. É por isso que o Salmo 113, ele diz: faz de mãe estéril ser o quê? Mãe de muitos o quê? Filhos. Acho que é 113. Está lá. Quando Deus mostra a grandeza de Deus, faz de uma mãe que é uma mulher estéril, faz de uma mulher estéril, acho que esse é o termo lá, faz de uma mulher estéril ser mãe de muitos filhos. Essa é uma realidade na vida de Ana. Inclusive aquele texto, ele está, né, ligado ao texto de Ana, porque lá no capítulo 2, versículo 21, ele diz: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, porque o jovem Samuel, que ela havia devolvido ao Senhor, crescia diante do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade, meus irmãos. E o mais grave, meus irmãos, é que aquilo que deveria ser... qual é o papel daqueles sacerdotes, Ofni e Finéias? Eu não vou, o tempo está se esgotando, eu não vou querer... Mas qual era o papel deles? Era cuidar da vida espiritual. Sabe o que é que eles faziam, meus irmãos? Até com as mulheres que lá estavam servindo a casa, diz o texto que ele fazia tudo que era mal, né? Deixa eu ver qual é o texto, quando ele coloca que até as mulheres que serviam a casa, a responsabilidade dele era de tratar, cuidar da vida espiritual. Eles estavam simplesmente assediando, seduzindo, era a expressão que eu queria usar. Seduzindo, qual é o versículo o quê? Versículo 22. Está aqui, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. As mulheres que lá estavam, não é que elas estavam exercendo o ofício de sacerdote, não é isso. Alguns vão até defender uma coisa assim, bem absurda, não é isso. Se você for atrás, muitos historiadores, estudiosos vão dizer que essas mulheres eram mulheres voluntárias que lá estavam ali servindo, em diversos papéis que lá estavam. Por exemplo, às vezes as crianças, os pais que lá estavam cultuando a Deus, fazendo algum sacrifício, as crianças que não podiam entrar, lá estavam as mulheres ali auxiliando. E um outro papel, uma outra função. E o que é que eles faziam? Eles faziam isso aqui, eles se deitavam com essas mulheres. Eles se deitavam com essas mulheres. Então o pecado era notório. E Eli, mas uma coisa interessante que Eli chama a atenção, e eu quero meditar aqui um pouco, é de versículo 25, ó. Pecando o homem contra o próximo, versículo capítulo 2, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Se você pecar contra mim, quem vai ser o árbitro é Deus. Deus é quem vai julgar. Deus é quem vai ser o juiz. Agora, meus irmãos, você já imaginou se você pecar contra Deus? Quem vai ser o juiz? Olha o que ele diz. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Quem vai interceder por ti? Quem intercederá por ele? O mais triste ainda, meus irmãos, é que, entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque Deus havia dito que iria matar, porque o Senhor os queria matar, os filhos dele. E a gente sabe que aconteceu isso. Ofni e Finéias, quando eles trouxeram a Arca da Aliança, os filisteus o mataram, e toda aquela história que a gente já sabe. Inclusive, se você tiver uma curiosidade, tem uma emissora de televisão que está passando Reis, e registrou, né, esse fato aqui, essa narrativa aqui. Então esse é um grande problema que a gente tem que enfrentar, meus irmãos, diante dos pecados dos nossos filhos. Porque se eles pecarem contra papai e mamãe, talvez papai e mamãe serão complacentes demais, ou até mesmo farão vista grossa diante do pecado dos seus filhos. E se ele pecar contra Deus? Quem que vai interceder por ele? Quem vai ser o árbitro dele?
Quem será aquele que vai mediar por ele? Então, essa talvez a grande lição desse texto é que nós devemos ter consciência de que nossos filhos, eles devem ser, dia após dia, admoestados pelo Senhor, através das nossas palavras. Né? Através das nossas palavras. A gente, às vezes, esquece, né, talvez, menos um filho, menos uma responsabilidade. Meus irmãos, eu tenho muita dificuldade em ver dessa forma. Meus filhos, com exceção do Gabriel, não estão comigo hoje. Mas hoje pela manhã, não estou falando para me vangloriar nisso não, talvez seja um ensinamento para a igreja agora. Hoje pela manhã, né, todos os dias, manhã, enquanto ele não está lá, hoje pela manhã, eu peguei e mandei para o WhatsApp dele aquele versículo-chave do Salmo 122, versículo 1. O que é que diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falei isso para ele. Eu mandei essa mensagem para ele, mandei esse versículo para ele. A alegria de estar na casa do Senhor. Né? A alegria de estar na casa do Senhor. Para que ele não venha, né? Não venha se enveredar, não venha andar em outros... Talvez, né, por conta de estar longe dos conselhos dos pais, talvez longe do alcance dos olhos do papai e da mamãe, mas sempre a verdade ela tem que ser apresentada para ele, mesmo que seja de forma remota, ou virtual, ou online, ou WhatsApp, o que quer que seja. Essas verdades precisam ser ensinadas para os nossos filhos. Nós pais não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Tá? Então, é isso. Quando Abraão, Deus escolhe Abraão para que ordene a seu filho e que depois dele também todos caminhassem, nos faz lembrar do rei Ezequias. Quando Isaías chega ao rei Ezequias, que tudo aquilo que ele havia deixado, né, mostrado a Babilônia, né, como é que dá o nome? Aos senhores de Babilônia, né, a comissão, né, da Babilônia, Deus iria tirar. Até os filhos, né, deles seriam tirados. Tem uma coisa que me traz tristeza, quando o rei Ezequias disse que, Isaías disse que iria se acontecer naquilo, mas não no reinado dele. Ele não iria ver. Isso iria acontecer muito depois. E ele disse, boa coisa tu disseste, né? Quer dizer, que o reino dele teria paz, e de fato foi. Mas a Bíblia vai nos dizer, de uma forma cronológica, 100 anos depois, o seu filho, que adiante, né, por conta daquele mal que ele fez, 100 anos depois, por conta de Manassés, veio a invasão da Babilônia. Nabucodonosor veio e destruiu toda Judá. Aí você lê Lamentação de Jeremias, para você ter a oportunidade para ver. Olha o que foi que houve. Tem uma declaração lá em Lamentação de Jeremias, que a Bíblia vai dizer que mais bem-aventurados foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que viveram. Sabe o que estava acontecendo com as mães? As mães, elas estavam pegando seus filhos e comendo, porque elas não tinham mais o que comer, porque Nabucodonosor pegou o seu exército, sitiou toda a cidade, e ninguém entrava e ninguém saía mais. Quando o povo já não tinha mais o que comer, já faltava, lógico, aproveitou a estratégia militar, invadiu, e nós sabemos como é que aconteceu. Então essa é a realidade, né? Me faz lembrar, e eu quero aqui concluir, meus irmãos, me faz lembrar de uma pregação do pastor Hernandes, eu gosto muito dele. Quando ele diz respeito à família, ele disse, a Cláudia falou que nossos filhos são herança, nossos netos coroa. Me fez lembrar de uma pregação do pastor Hernandes, de uma expressão, ele diz assim, os nossos filhos, Deus nos deu os filhos, não foi para povoar o inferno. Deus não deu nossos filhos, não foram para servir a Satanás. Deus nos deu os filhos para glorificar o seu nome. Essa é a grande bênção. Quando nós chegarmos a uma idade velha e contemplar, ó Pai, a nossa família e ver que os nossos filhos, e depois dele, os nossos netos e bisnetos, eles de fato entenderam o que é guardar o caminho do Senhor.
para não pecar contra Ele e amá-lo, né, assim obedecendo a sua palavra. Então essa é a verdade. Mas esse texto do sacerdote ali, ele nos chama essa atenção. Muitas vezes nós estamos só tão preocupados, quando nós lemos esse texto, nós estamos preocupados com os crimes cometidos pelos filhos do sacerdote. Mas certamente o sacerdote, o pai, cometeu crimes que fizessem com que os filhos, né, talvez se aprofundassem ainda mais no seu pecado, se aprofundassem ainda mais no inferno. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Nós temos que ter essa responsabilidade. Tá? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para que nós possamos, né, diante de uma dificuldade que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz que os dias são maus. Os dias são maus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossos filhos estão inseridos, né, num mundo que jaz no maligno, como eu e você. Mas a gente sabe da nossa maturidade, nós sabemos que nossos filhos estão inseridos num mundo que jaz no maligno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu grandioso nome. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. E derrama sobre nós, Pai, o teu Espírito Santo e nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus, governar a nossa casa conforme o Senhor nos determina. Leva-nos em paz aos nossos lares, perdoando os nossos pecados em Cristo Jesus. Amém.